fortificada, os portões reforçados, constituído por enormes fortes feitos com linhas muralhas, todos falsos calabouços e pontes levadiças. Geralmente eram construídos em terrenos elevados. Origem dos castelos. Os castelos começaram a ser construídos por volta do ano 800 d.C., sobre ruínas e construções e fortificações romanas. O motivo principal era a necessidade de proteção dos ataques frequentes. Esses primeiros castelos construídos em madeira e protegidos por pares. Olha só, gente, olhem bem a imagem, olha só como foram os primeiros castelos. Fala mais alto. Olhem as imagens, deixa só a professora pegar para tirar uma foto. Legal, né? Olha só, gente. Vocês já devem ter visto talvez em algum filme, alguma coisa. Os dois, olha aí, professora. Eu já vi. Depois eu tiro daí a foto da turma junto, tá bom? Então, vamos lá. A professora vai ficar aqui. Então, vamos lá. Próximo slide. Mais tarde, foram para castelos de pedra mais elaborados, com muralhas altas, torres e imponentes sistemas de defesa sofisticados. A função dos castelos. Os castelos serviam para fins militares, como defesa e símbolo de poder, administrativos, como o governo local, onde o feudal tomava decisões, e administrava a região, e domésticos, como era. Além dos defensivos, os castelos eram também ferramentas ofensivas. Mais uma ideia. Mais tarde, evoluíram para castelos de pedra mais elaborados, e também com base em pressões territoriais. Isso, daí quando tinha alguma guerra, alguma coisa, até as pessoas eles protegiam lá dentro também. Olha só, bem, muito interessante. Principal função dos castelos. A principal função destinada aos castelos é a segurança da fronteira feudal e da nobreza. Olha só, essas fotos que vocês tiraram da internet são castelos que ainda existem hoje. Ainda tem Conforto dos castelos. Geralmente eles são demonstrados no cinema como mais confortáveis e luxuosos. No entanto, alguns estudiosos afirmam que os castelos medievais possuíam muitos e enormes canhões, que geralmente eram frios e rústicos devido à falta de isolamento térmico, que tornavam o ambiente desagradável. Os esgotos produzidos no castelo eram jogados nos fósforos. Isso, então veja só, olha ali tem, né, eles colocaram bem interessante, duas imagens do castelo, né, eles eram todos feitos ali com pedras, né, e era gelado, gente. Lembra que a professora falou para vocês, na época do período medieval, os castelos, né, eles por serem muito grandes, não tinha a iluminação como deveria, não tinha o aquecimento como deveria, então a vida também dos nobres, por mais que eles tinham alguns privilégios, a vida no castelo também não era assim confortável realmente como deveria ser. Olha só o esgoto, né? Hoje nós temos, né, na nossa casa tudo bem certinho, água encanada, a luz, o banheiro, é tudo por um destino. Naquela época, né, eles jogavam tudo que, os restos ali, né, mesmo as fezes humanas, o xixi, tudo, né, eles colocavam em baldes, em tipo pinicos, como se tinha, e depois eles jogavam no fosso, né, que inclusive o fosso às vezes era até ali perto do castelo ali, então o cheiro, né, era ruim, as pessoas, a questão do banho, da higiene era difícil, até porque muito frio. Então já pensou, né, ficar assim um bom tempo sem tomar banho, às vezes eles só passavam, né, um paninho com, né, molhadinho só para de repente, né, dar uma tapeada aí, né, na higiene, mas era bem difícil, gente, era bem complicado. Tipos de castelos. Castelo da Mota. Era composto por duas partes. A mota era um recinto fortificado. A mota era um monte de terra e no centro era erguida uma torre de madeira. A mota era cercada por fosso cheio d'água. Na torre morava o senhor da mota, sua família e alguns soldados e serventes.
Abaixo do monte havia um terreno cercado com uma paliçada de madeira, por cima fortificado uma ponte e um caminho íngreme e estreito que conectavam as duas partes do castelo. Esse fosso é em volta, né? Eles faziam assim, até para o inimigo chegar lá de uma forma assim, né? Puxa vida, agora eu cheguei aqui, eu quero entrar aqui e tem esse fosso em volta aqui que já era algo que dificultava a entrada deles. Então aqui abaixo do monte tem cercado por uma, aqui no Rio de Janeiro, né? O inimigo estreito conectava as duas partes do castelo. Tudo bem. Torre de Planagem. A torre de drenagem era uma estrutura central do castelo medieval, definida como seu principal ponto de poder e último reduto de defesa, podendo alguns servir de recinto habitacional do castelo, capaz de continuar a resistir depois do resto do castelo ter sido tomado. É o último lugar que, né, de repente, se o castelo foi tomado, mas não subiu, né? Era essa a torre. Geralmente nas histórias ali, vocês já viram de princesas, histórias infantis, quando prendiam alguém, uma princesa, alguma coisa que ficava na torre, né? Era lá em cima que a princesa ficava, né? Isso é coisa de histórias, né? Tem muitas histórias infantis, né, que tem como cenário esse mundo medieval. Castelos de muralhas concêntricas de terra. É um tipo de fortificação medieval caracterizado por múltiplos anéis de muralhas defensivas, proporcionando diversos níveis de proteção contra ataques inimigos. Olha só que interessante, né? Isso você já deve ter visto em muitos desenhos, né? Em cima, assim, né? Como eles construíam aquelas partezinhas até uma parte era para eles olharem, ver se o inimigo estava chegando, e na outra eles poderiam, né, se esconder, assim, isso, para poder lançar a flecha. Esse é um dos castelos assim, que as pessoas geralmente mais usam nos desenhos e nas histórias. Pronto? Construção dos castelos. Os castelos demoravam anos para serem visitados. Já pensou quanto tempo que não levava para fazer um castelo, gente? Empregavam um grande número de trabalhadores para sua construção. Trabalhadores, pedreiros, artesãos, carpinteiros e marceneiros. Dedicavam-se a moldar pedras, levantar torres e abrir janelas. Só um pouquinho. Veja só, olha lá a construção ali que nós temos. Né? Esse Vai encaixar. é um castelo, não penso que eles estavam construindo hoje em dia de uma madeira medieval. Legal. Né? E para encaixar essas pedrinhas, assim, não era juntar uma pedra e colocar outra. Não. Eles batiam na pedra para deixar ela, né, certinha. Assim como vocês estudaram ano passado o Egito Antigo. Vocês viram a construção das pirâmides? Né? Muitos escravos lá foram utilizados para a construção. Aqui, então, era outro modelo de construção. Várias pessoas trabalhando, mas também eles usavam as pedras e eles moldavam essas pedras para poder encaixar. Então, veja, se demora um tempo para a gente construir uma casa com tijolos, imagine um castelo que é enorme, com pedras, né, e vai moldando e vai encaixando essas pedras para moldar o castelo. Muitas vezes eram empregados. Ah, não? Não é esse ainda? Não, esse aí não deixa eu falar com ele. Então eu volto aqui? Não precisa. Não? Impacto do castelo na influência e na organização social. O castelo era um cerne de vida econômico, social e político. As batalhas e conflitos durante o período medieval eram frequentes em razão das possíveis vinganças entre os senhores feudais por ataques de outras civilizações. Vocês gostariam de conhecer um castelo desse? Sim. Exatamente. Né? Só que esses castelos, assim, dessa forma, lembrando que a Idade Média que nós estudamos é lá na Europa, né, na parte ocidental. Aqui no Brasil, nós não temos castelos. Porque enquanto lá na Europa Ocidental se desenvolveu... Professor, tem castelo no Brasil? Tem, mas não é desse período aqui. Né? Não um castelo construído na Idade Média. Hoje nós temos castelos no Brasil que foram construídos, por exemplo, em Rio Negrinho temos um, mas aquela pessoa que construiu, ele construiu para ser a moradia dele.
Não foi construída no período medieval. Hoje aqui no Brasil, quem construiu um castelo se inspirou nesses castelos aqui do período medieval. Porque nós aqui no Brasil não vivemos esse período medieval aqui, tá? Então foi lá. Se você quer conhecer um castelo realmente construído no período medieval, precisa ir para a Europa. Para conhecer como era mesmo lá, né? Hoje nós temos. Não sei se você já foi aqui em Rio Negrinho, né? Tem um castelo aqui. Eu uma vez levei alguns alunos meus lá nessa casa desse senhor. Ele atendeu a gente inclusive entrou. Eram os alunos meus da escola ali do São José. E a gente foi a pé, porque é pertinho ali, né? Mas eu acho que hoje em dia ele não recebe mais, porque senão é a casa dele, então as pessoas todo dia ficam entrando ali e não tem nem privacidade, né? Mas tem gente que hoje faz assim para ter hotel, para ter restaurante, até, se não me engano, em Santa Catarina tem um assim para as pessoas visitarem, né? Mas não foi construído no período medieval, né? Posso mudar? Só para repetir, só para frisar. Ainda existem castelos medievais. Muitos castelos medievais ainda existem. Alguns castelos medievais mais bem preservados são dois: a Torre de Montes, o Castelo de Dover e o Castelo de Carcassonne. Esse é a Torre de Montes, ela fica na zona da Inglaterra. Olha só que legal, né? Que bonito! Seria um sonho, eu como professora de história, um sonho visitar um castelo, vocês também, né? Mas eu como professora de história, da história, né, seria um local, olha só. Esse é o Castelo de Dover, ele também fica na zona Bem visto. Hã? Ainda existe. Sim. Até porque, sim, foram construções feitas em pedra, né? As pedras, elas duram muito mais do que o tijolo, né? O tijolo ele é feito de barro, né? Ele é moldado, ele é aquecido para ficar daquela forma. Então, uma construção feita em pedra, ela dura muito mais tempo. Tem um hoje ali. Tem um canhão ali no hoje, né, esses lugares, eles são muito preservados. E é legal quando há essa preservação, né? Se torna um patrimônio histórico da humanidade. É muito legal isso. Esse é o Castelo de Carcassonne. Olha que interessante, né? Ali a passagem ali, a porta ali de entrada. Será que embaixo tinha água? Antigamente? Pelo jeito, não. Eu acho que é só um caminho ali. Características da arquitetura medieval. Presença de imagens religiosas. Lembra, ó, só um pouquinho. Presença de imagens religiosas, lembra? A influência, né, da Igreja Católica no período medieval. Riqueza de detalhes. Construções grandiosas. Prevalência técnicas inovadoras. Esses três estilos principais: bizantina, Romano. Então, alguns eles eram, né, assim, com aquelas pontinhas, com aquelas torres. Os outros eles eram mais simples. Né? Então, tinha esses três estilos aqui. Vamos ver se eles vão mostrar o estilo. Olha só que lindo esse castelo. Olha o tamanho. Eu queria morar ali. Pense se a gente já tem uma dificuldade para limpar a casa, imagina limpar isso. Se fosse para morar num castelo desse tamanho, teria que ter gente para ajudar a limpar, né? Eu tenho que ter 10 filhos. Mas olha só, não, se ter 10 filhos, né? Ter dinheiro para pagar alguém para limpar. Mas, gente, olha só. Olha a visão desse castelo. Olha ao redor desse castelo. Olha só a paisagem linda, maravilhosa. Né? Ao redor, em torno dele. Todo dia se Curiosidade, a construção do castelo medieval do universo por defesa, controle e segurança. Isso, a questão do símbolo do poder, né? Quanto maior, quanto mais em destaque, quanto mais no alto esse castelo, maior era o símbolo do poder. Qual é o maior castelo do mundo? Significado da palavra castelo. A palavra castelo derivada da palavra castelo é utilizada
palavra castro significa lugar fertil. Olha só, gente, a imagem. Olha, ali tem o fosco. A água ali está no primeiro ali ao redor ali. E aqui muitos castelos assim, eles eram construídos próximo ao litoral, ali na praia, então tinha alguns assim, que ficavam inclusive dentro já da água. Olha só, olha como era ali dentro, né? Veja a fortificação ali, né? Os muros ali. E lá dentro, ó, tinha um espaço ali para eles, inclusive, levarem até os próprios servos ali dentro para ficarem ali, para trabalharem ali, para ver se de repente houvesse alguma invasão. Os feudos ficavam todos ali fora, né? As terras, os servos ali trabalhando. Duela Fontaine. O castelo de Duela Fontaine, na frente de Rio, por volta de 950 isso é considerado o mais antigo. Olha só, o mais antigo. Que século foi construído? Olha lá o ano. 950 depois de Cristo. Não, olha lá, 950 depois, esse é o ano. Mas que século que é? Século 9? Não. 10. Lembra sempre lembrar da regra. É o mais antigo, então, que foi construído. Castelo de Malta. Oh! Castelo de Malta é o maior da Europa. Possui 210 mil metros. Olha aí sua resposta. E olha que lindo, gente. Eu quero morar. Pense, né, a gente viver num lugar desse. Ali dava para morar toda a família de vocês, o pai, a mãe, os tios, a família inteira, né? E a família do meu pai fazer mais filhos. Olha só, né? Muito lindo mesmo. Olha esse. A palavra morta referir-se a todos os habitantes do Nordeste da África que são muçulmanos ou falam. Isso. Ou ainda aos muçulmanos de origem da Cidade pequena. Isso, olha só, gente, né? Já é um estilo um pouquinho diferente. Os muçulmanos, a gente vai estudar eles depois ali que a gente, até as cruzadas que vocês vão pesquisar já tem a ver com os muçulmanos. A gente vai conhecer quem era esse povo e que começou a influenciar a vida das pessoas ali na Europa medieval. E eles também começaram a construir na Espanha, tinha ali, né? E eles começaram a construir também. A gente vai estudar sobre eles também. Castelo de Elks. O Burguelos, como é chamado por Bafur no século XVI, é conhecido por ter permanecido vivido durante as crianças séculos XVI. O castelo estava situado no meio do vale da cidade de Olha, circundado em volta dele tem. Olha, bem aqueles castelos assim que a gente vê em filmes. Que é de bruxa, né? Né? Parece de bruxa. Doutor, ele lembrou do Drácula, né? Esse castelo lá. Não sei, parece. Castelo de Vinicius. Tá frio. Tamanho. Possui marca de dimensão única e as mais antigas viagens da dinastia britânica. Construído no século XI por Guilherme, o Conquistador, na chamada invasão. Foi construído pelo Guilherme o Conquistador. Geralmente, assim, naquela época, como existiam esses conflitos, assim, por terras, né, para conquistar, então, geralmente, aquele nobre, ele era realmente, lembra que eu falei para vocês a questão de honra, as guerras, inclusive para eles morrer era uma questão de honra se eles estivessem lutando pelo seu povo, pelo seu território. E geralmente eles davam esse título para muitos guerreiros que realmente, com sua bravura, lutavam pelo seu povo, pelo seu território. Então, o Guilherme recebeu esse título de O Conquistador devido a inúmeras guerras, ele ter realmente, com sua equipe, ter vencido e conquistado realmente muitos territórios. Também ele é conhecido por ter sido o refúgio da família real durante a Segunda Guerra Mundial. Olha só, gente, então, né? Existe até hoje, foi palco, então, né? A família real se refugiou nesse lugar durante a Segunda Guerra Mundial. Lá no 9º ano vocês vão estudar sobre isso também, né? Estudar sobre isso chama muito a atenção. Castelos
Castelo O Castelo de Drake é ligado ao folclore do povo negro. Ele é tem espiritual, no entanto, a região isolada do castelo possui um aspecto facilmente sentido, muito condizente com a sua forma. Na verdade, assim, gente, esse castelo é aquela história que vocês têm do Conde Drácula. Dizem que ele realmente existiu, mas não tinha nada a ver com vampiro. Então, isso já foi associado ao folclore, né? Mas diz que ele era uma pessoa assim bem ruim, né? Então, aí foi associado e foram sendo feitas histórias. Ali nós temos, veja só, a presença lá do inverno, olha a quantidade de neve ali. Então, por isso que as casas, os castelos, eles tinham geralmente, né, sempre eram bem feitas dessa forma, assim, porque a neve não poderia parar em si. E se fosse reto, como nós temos algumas casas aqui no Brasil, algumas construções, o que ia acontecer? Daí a neve, ela acaba daí quebrando. Castelo medievais não. Castelo de Ertes. Castelo de Ertes, Alemanha. A atração localizada foi cidade de Münster, na Alemanha, tornou-se um dos castelos mais fotografados da Europa, graças a sua charmosa arquitetura e sua incrível plano de fundos de uma floresta densa da paisagem extremamente bucólica. Olha só. Lindo aquele castelo, né? Castelo de Ellendona, Escócia. Ellendona é um castelo medieval. É um dos castelos medievais mais conhecidos, facilmente conhecido por quase todos, graças à sua presença no filme Highlander, em 1936. Mas também como um dos lugares imperdíveis das terras altas ocidentais da Escócia. Muito bem, muitos filmes que vocês já assistiram que aparecem em castelos, gente, as filmagens dos filmes justamente foram feitas lá no castelo. Para poder ter, eles não iam construir um castelo ali para fazer um filme, então eles já vão lá naquela região e fazem um filme usando esse castelo nas filmagens. Historicamente foi uma cidadela para o clã Mackenzie e foi estabelecida no século XV, infelizmente, a questão original foi no século XVIII, durante as reuniões jacobitas, foi reconstruída no século XX. E aqui a gente vai falar de novo do castelo. Legal isso. Bonito! Que bonita imagem, olha só. Quando se fala de castelos medievais, misturar a Romênia é uma obrigação. A maioria das pessoas pensará imediatamente no Drácula. E na Transilvânia, o castelo de Bran situa-se no topo de um antigo reduto teutônico de cavaleiros que remonta ao início do século XV, mas o próprio castelo apareceu no século XIII. O castelo apareceu pela primeira vez em um documento que data do ano de 1377. Construído a 760 metros acima do nível do mar, o castelo tem vista para a pitoresca aldeia de Bran e as suas várias torres dão-lhe um clima misterioso. Atualmente, os turistas podem visitar o castelo e vaguear pelas estreitas escadas que conduzem a 60 salas de madeira, que curiosamente muitas delas ligadas por passagens subterrâneas. Professora, esse aí parece que castelo lá depois do Drácula, né? Só que nunca experiência que está sem neve. É isso que vai passar? Castelo de Monte Saint-Michel. Olha, esse é bem alto. Parece um cemitério embaixo. Poucos lugares no mundo são tão mágicos como a Baía de Monte Saint-Michel, na França. A imponente ilha localizada onde a Normandia e a Bretanha se encontram mundialmente
mundialmente conhecida, atraindo milhares de turistas todos os anos. Ainda que tecnicamente não seja um castelo, seria difícil para qualquer um negar a sua magnificância. Castelo de Windsor, Inglaterra. Possivelmente um dos castelos mais famosos da Europa. O Castelo de Windsor tem sido o lar da realeza britânica durante os séculos, desde Henrique I, governador da Inglaterra, no século XII. Este palácio tem sido utilizado pela monarquia e por conseguir ter sido a ocupação mais longa de um palácio na Europa, como seria de estranho qualquer casa de um monarca, peças de arte impressionantes e renome que decoram o interior do castelo. Professora, por que tem uns buracos ali na parede? Tinha uns buracos ali na parede do castelo. Mas eram tipo janelinhas. Não, Aí, irmã! é decoração. Quero que chegue para uma coisa. Até vai dar. Opa, no Brasil. Ele que vive a rainha. Isso, lá na Inglaterra. Castelo de Taimão, de Troca, Nossa, nem tá realizado em 1900 pelo barão português de José Smith, Vasco Concelos. O Castelo de Itaipava, Castelo do Barão português de Itaipava, foi projetado pelo conceituado arquiteto Lúcio Costa. O mesmo que projetou o Brasil há 4 décadas depois. Hoje, o Castelo de Itaipava abriga um dos mais luxuosos e cobiçados hotéis da região, segundo o Rio de Janeiro. Isso, ele foi construído por um conde. Conde é o título que se dá para uma pessoa rica. E foi construído no século XX, né? Então, não é período medieval. Então, aqui no Brasil, eles construíram castelos inspirados nos castelos medievais. E hoje é um hotel lá. Até na Europa também tem muitos castelos que são hotéis ou são restaurantes. Castelo do Batel, Curitiba, Paraná. E um dos bairros mais nobres de Curitiba, Castelo do Batel, é uma das referências de arquitetura da capital paraense. Inspirado nos castelos franceses da região amazônica. A construção foi realizada pelo cafeitor no horário dos Guimarães. Em 1947, a Castelo passou a ser residência da família. Veio pelo governador Moisés de Dion e decidiu grandes festas. Eventos históricos importantes. Castelo Real de Bois, França. O Castelo de Bois, sobre a ribanceira do rio Loire, que divide a França pelo meio, durante a reinado de Carlos o Carlos, em 854, foi edificado por Brisson Consul. A região era atacada pelos vikings que entravam no rio adentro, tudo devastando. Quem hoje passa a pé da fachada de pedra das Araras pode imaginar esses curiosos vikings com seus cascos com chifres tentando escalar nunca com os defensores. É ensinar os vikings lá invadindo. Castelo de Lincoln. O Castelo de Lincoln é uma das principais atrações medievais da Inglaterra. Localizado em Lincolnshire, Inglaterra, foi construído em 1069 d.C. O Castelo de Lincoln é um dos surpreendentes fortalezas medievais que funcionou como prisão durante o período georgiano e vitoriano. Já foi retratado em diversas séries de filmes e programas. Mas deve ver, o lugar mais famoso deles, a série britânica Downton Abbey. Castelo de Guimarães, Portugal. Não podia fazer uma lista de castelos medievais sem mencionar o Castelo de Guimarães.
Portugal, onde aconteceu em 1128 a Batalha de Senlac, onde saiu vencedor o primeiro rei português de Afonso Henriques, cujo castelo era originalmente de terra e de madeira, embora hoje conte com 7 torres bem sólidas. E ostenta uma placa nas suas muralhas onde diz com orgulho: aqui nasceu Portugal. Fim militar dos caçadores. Perto do final da Idade Média, que se começaram a perder seus significados militares. Devido ao surgimento de canhões e artilharias que tinham poder de fogo para destruir muralhas e terra. Né, quando chegaram esses canhões e as próximas guerras, e começaram a ser destruídos, né? Razões pelas quais as pessoas constroem castelos hoje em dia. Existem várias razões pelas quais as pessoas constroem castelos. Razões existenciais, status, prestígio, inovação pode ser um símbolo de riqueza, poder, espaço social, segurança, privacidade e o castelo pode oferecer um lugar seguro e privado para seus habitantes. E o estilo de vida único. Morar no castelo pode ser uma experiência única e gratificante. Razões comerciais, atração turística. O castelo pode ser convertido em um hotel, restaurante ou um local de eventos para gerar renda. Locação para filmar. O castelo pode ser frequentemente usado em locações para filmes e programas de televisão. Pode ser uma fonte de renda adicional. Educação e pesquisa. Alguns castelos abrigam escolas, universidades e centros de pesquisa. Também razões nacionais. Interesse histórico. Alguns castelos, algumas pessoas constroem castelos pela paixão, pela história medieval e pela cultura. Realização do sonho. Para alguns, construir um castelo é a realização de um sonho muito legal. O castelo pode ser legado duradouro para muitas gerações futuras. Castelo Negros. Dono Gerhard de Renaissance. Início. Começaram em 2008 na pessoa e terminaram em 2014, ou seja, 12 anos possíveis. Posso mudar? A área total morada é 1.600 metros quadrados. Já passaram nessa parte? Já. Sim. Eu entrei com os alunos, mas agora hoje em dia eles não. Pode colocar. Colocar? Ai, perdão. Tiveram muita dificuldade na construção do castelo, para encontrar pedras de qualidade e medidas corretas. Para eles morar no castelo é fácil. A ideia surgiu porque ele e a esposa gostam muito da história da Idade Média. E eles viajaram e conheceram muitos castelos comunistas para Vocês se inspiraram, E né? agora o castelo está não permite a habitação e crescer em privacidade e segurança. Pois, embora seja um castelo, para eles é apenas uma casa. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui sobre É só o vídeo aqui, eu não sei, acho que não vai ter som, a gente já falou, né? Então vamos fazer o seguinte, o vídeo, a professora vai fazer, porque o meu estava sem bateria, aí o vídeo a gente passa na sala e no próximo, pode ser? Próxima aula. Só tem esse vídeo ainda? Tem o vídeo ainda? Tá, então vamos deixar aqui, daí, o vídeo daí a gente passa no Michel, porque a gente não ia só. Então vamos testar uma vez. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Liguei ele e não mostrou. Vamos saber se de repente dá certo. Liguei lá o botãozinho. Acho que não vai. Qualquer slide. É isso. Não, mas vamos voltar aqui.
Guilherme. Não. Ô, Guilherme. Olha, vamos ver. Pois é. Ah, mas eu hoje fiz isso também. Não. Ah. É aqui mesmo, certo? Não vai ser som. Pois é, não vai sair som. Então vamos fazer assim, daí esse eu passo na aula, então pode ser? Posso passar? Ai. Auxiliando por grupo de confiado em nós. Sobre essa realização desse trabalho de grande alegria. Obrigada. Vocês deram início ao fim da história, então deixa a professora voltar aqui agora, toda a turma vai sentar aqui, aí depois a gente vai... Oi? Desse gato. Pode ser.